Tiago capítulo 1, versículos de 2 a 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Amém, meus irmãos? Percebe como é que no final do ano de 2020, Deus está nos falando sobre provação? Aí você fala assim, mas aí Deus quer chover no molhado? A gente sabe que 2020 está sendo um ano difícil. Mas é possível a gente passar por um período de provação e não colher fruto e nem benefício nenhum. Isso é muito triste. O tempo de provação é um tempo em que nós somos levados a uma experiência, ao limite de uma experiência. Ou seja, o tempo de provação é quando Deus permite que nós cheguemos ao limite da nossa confiança nele, ao limite da nossa capacidade de suportar uma adversidade. E tem sim cristãos que diante da provação não são aprovados, ou que passam pela aprovação e não são aprovados. E ao final de 2020, creio que Deus estava falando sobre provação no livro de Tiago, porque Deus quer dar essa vitória ao seu povo na virada de 2020 para 2021. Deus deseja que, ainda nesse período de provação da nossa fé, como nós lemos no versículo 12, que nós sejamos aprovados. Quando Tiago escreve essa carta, Tiago aqui é o irmão de Jesus, ele está escrevendo, meus irmãos, aos cristãos que haviam fugido da cidade de Jerusalém por causa da perseguição que sofreram por causa da sua fé. Então, os ouvintes de Tiago sabiam muito bem o que era sofrer uma injustiça, passar por adversidade, não só por causa de doença, não só por causa de dificuldade material, mas todas essas dificuldades que resultavam do fato deles confiarem em Jesus e serem cristãos. Por exemplo, pense você tendo o seu filho ou a sua filha doente na cama e você tendo que pegá-lo no colo e fugir de casa com ele convalescente, para que a tua família não morra, porque senão, se você permanecesse em Jerusalém, você era morto. Isso não é uma aprovação? Muitas pessoas já veriam na doença do filho uma aprovação. Mas pense você, por causa de Jesus eu estou tendo que carregar meu filho no colo para fugir, para a gente não morrer. Isso é uma aprovação séria por causa da fé em Jesus. Outra aprovação, meus irmãos, que os cristãos estavam vivendo naquela época, era a apropriação das suas propriedades. Eles estavam perdendo suas casas porque eles eram cristãos. Os cristãos estavam sofrendo injustiças nos tribunais, porque quando se sabia que era cristão, o juiz já mudava o veredito. Esse tipo de provação que eles estavam passando. E é bom a gente parar para pensar se muitas das coisas, muitas das adversidades e muitas das tribulações que nós passamos, se elas são de fato decorrentes da nossa fé em Cristo, ou se são adversidades e tribulações decorrentes das nossas próprias falhas e erros, ou também daquilo que os outros plantam e nós acabamos colhendo juntos. Tem uma diferença. Mas seja qual for a causa da aflição,
da adversidade na vida de um cristão, permitida por Deus, e a provação, a adversidade, o sofrimento, na vida de um cristão, ela é permitida por Deus com um objetivo. E nós vemos aqui no versículo 3, pelo menos 3 resultados, 3 produtos que nós podemos colher depois que passamos por um tempo de provação da nossa fé. Se você olhar comigo no capítulo 3, você vai ver aqui: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Meus irmãos, em algumas passagens, em algumas versões, no versículo 3, ele vai falar... Volta aqui, Jana, por favor. Sabendo que a aprovação da vossa fé que vocês têm, produz perseverança. Algumas versões diz paciência. Nessa versão, realmente a palavra perseverança, ela comunica melhor o que Tiago quer nos dizer, qual é o resultado na nossa vida depois que nós passamos pela prova da fé. Só para refrescar a nossa memória, o que é ser provado na fé? Meus irmãos, ser provado na fé é ser testado na nossa confiança em Deus, diante de uma situação em que a gente não entende por que aquilo está acontecendo com a gente. Passar por uma provação da fé é ser testado na sua confiança em Deus, em que o teu raciocínio, a tua razão não conseguem encaixar as peças entre os atributos de amor, de graça e misericórdia de Deus com a realidade que você estava vivendo. Quanta gente você não ouve dizendo assim: se Deus amasse, se Deus fosse amor, não existia tanta maldade no mundo. Se Deus fosse bom, não haveria tanto problema no mundo. Porque a razão humana não consegue entender a relação e a consequência do pecado. Mas também os cristãos, mesmo salvos pela graça, não conseguem entender, na hora em que passam por uma adversidade, eles voltam a ter a mesma crise na fé. E quando a gente passa por uma aprovação, a aprovação é uma adversidade, é uma aflição decorrente pelo fato de nós sermos de Cristo Jesus. Uma aprovação da fé é um teste da nossa confiança em Deus. Um exemplo do Antigo Testamento que foi tanto provado, quanto tentado na sua confiança em Deus. Extremo limite do Antigo Testamento. Jó. Jó teve a sua fé provada com a permissão de Deus. A sua confiança em Deus ela foi testada até o limite. E para muitos aqui, além do limite. A prova da fé também não envolve somente testar a nossa confiança. A provação da fé também significa testar a nossa obediência. É muito fácil você, na hora da provação, você se rebelar
contra Deus. Você, por não entender que um Deus de amor e graça está permitindo o que está acontecendo na sua vida, você diz assim, está acontecendo isso comigo? Depois de eu ter sido tão fiel ao Senhor, dando dízimo, depois de eu ter sido tão fiel servindo ao Senhor por tantos anos na igreja, depois de eu ter feito tantas coisas por tantas pessoas na igreja, depois de eu ter sido tão bonzinho, o Senhor está me deixando, o Senhor está permitindo eu passar por isso? E aí, muitos cristãos usam a moeda da rebeldia, da revolta. Quando Tiago ele propõe que ao invés da gente se voltar contra Deus com revolta e com rebeldia, Tiago propõe que nós devemos ter a atitude de alegria pelo fato de passarmos por provações. Então, ter a fé provada no meio das adversidades é se você gravar isso, eu já fico feliz. Ser provado, ter a nossa fé provada nas adversidades significa duas coisas. Ter a nossa confiança testada, a nossa confiança em Deus está sendo testada e a nossa obediência. Então, Tiago fala que um dos produtos, um dos resultados quando nós somos aprovados na hora da aprovação da nossa fé é a perseverança. E o que a perseverança aqui significa? Meus irmãos, a perseverança é a capacidade que uma pessoa tem de permanecer de pé quando ela enfrenta uma tempestade. A perseverança é a capacidade que uma pessoa ela tem de permanecer firme na sua fé em Deus e na sua obediência, mesmo que o mundo à sua volta, ou a sua família, ou até mesmo o seu marido ou sua esposa, ou ainda que sua esposa, como Jó disse, amaldiçoa esse teu Deus e morra. E Jó fala assim, tu é louca. Perseverança, quando a gente está passando pela provação da nossa fé, o resultado, se a gente permanece, se a gente não negocia nossa confiança em Deus, se a gente não negocia a nossa obediência, mesmo sem entender o que está acontecendo, um dos resultados desse tempo de provação é a perseverança. Isso significa que você sai da provação mais forte do que entrou nela. Você sai da provação um cristão melhor do que quando você entrou nela. Isso significa que se você já era um homem ou uma mulher de fé, a tua fé se fortaleceu e ainda cresceu. Se você já era obediente ao Senhor antes da provação, quando passou pela provação, você será ainda mais obediente. E aí significa que Deus poderá pedir até coisas maiores de você. Um cristão, quando permanece firme na sua confiança em Deus e na sua obediência na hora da provação, ele está demonstrando que ele tem perseverança, que ele é persistente. E meus irmãos, na sequência, eu diria aqui numa linguagem de corrida de carro, no vácuo da perseverança, indo bem atrás ali, do carro que vai na frente. Exemplo dos motociclistas, já viu nas estradas uns motociclistas? Eu acho isso loucura, Eles gostam de andar coladinho atrás de um caminhão em altíssima velocidade. E eu fico observando aquilo assim, misericórdia, Senhor, se acontece qualquer coisa, se o motorista do caminhão freia, não dá tempo dele olhar a luz do stop. Não dá tempo.
Por quê? Porque ele está tentando fugir do atrito do vento, né? Seguindo, meus irmãos, o vácuo da perseverança, a gente vai ver aqui no versículo 4 que se a nossa perseverança for completa, se ela tiver uma duração completa, ela também vai produzir outras duas características na nossa vida. Quais são no versículo 4? Perfeitos e íntegros. Na NVI, ele não usa a expressão perfeito, ele usa maduros. Espiritualmente maduro. Irmãos, sabe qual é a resposta? Foi feita uma pergunta para os pastores que conseguiam ter pastores com mais de 40 anos de ministério pastoral. Foi feita uma pesquisa com pastores com mais de 40 anos de ministério pastoral que estavam na ativa. E perguntaram para eles assim, qual é a causa dos grandes problemas da igreja de Cristo durante o seu tempo de ministério? Tenta identificar qual era o grande problema, qual era a causa dos maiores problemas da igreja durante todo o seu ministério, depois de 40 anos de ministério. Sabe o que a pesquisa apontou em comum na boca da maioria dos pastores que não se conheciam? Eles não falaram que a causa dos grandes problemas da vida deles era o pecado. Eles disseram o seguinte, a causa dos maiores problemas que eu enfrentei no ministério pastoral foi a imaturidade do povo de Deus. Um povo que não crescia espiritualmente, um povo que permanecia menino na fé. Um povo que permanecia ainda bebendo leite espiritual. Um povo que nunca conseguia passar do beabá. E realmente, imaturidade causa grande problema. Uma criança que não aprende a obedecer um pai na idade da Ana, vai ser madura quando crescer? Nunca. Uma criança que não aprende a confiar no seu pai e na sua mãe, vai desenvolver relacionamentos saudáveis na fase adulta? Nunca, será imaturo. Um cristão que não desenvolve confiança em seu Deus, nos momentos mais da infância espiritual, e que não desenvolve obediência na infância espiritual, ela não vai crescer rumo à maturidade. E, meus irmãos, a maturidade, ela capacita uma pessoa para servir aos propósitos de Deus, para trazer glória ao nome dele. Somente uma pessoa madura realmente consegue, ou pelo menos uma pessoa que vai experimentando passos de maturidade, vai rendendo o quê? Glória ao nome de Deus. E outra coisa, somente gente madura espiritualmente é que produz grandes transformações. Você já viu na história da humanidade as revoluções serem feitas por crianças do jardim de infância? Você já viu ao longo da história a sociedade ser transformada pelas ideias de um junior ou de um adolescente? Não. As grandes ideias que mudaram os rumos da humanidade ou de uma sociedade vieram a partir de homens e mulheres o quê? Maduros. Somente gente madura produz transformação da realidade da sua volta. E quando Deus permite que nós sejamos provados por uma adversidade ou por uma tribulação, é por isso que a gente tem que ter motivo de grande alegria, porque Deus quer produzir na nossa vida o resultado da maturidade. E quando a gente se torna mais maduro, ou um pouco mais maduro do que um mês atrás ou um ano atrás, Deus pode usar você para transformar a vida de alguém,
ou usar a tua vida para transformar alguma realidade à sua volta. E é muito bom ser usado por Deus, como a Anne disse aqui agora à noite. É muito bom ser usada por Deus. Mas Deus gosta de usar gente madura. O ano 2020 está sendo um ano de provação para a vida da igreja. Está sendo um ano de teste de confiança para a vida da igreja. Está sendo um ano de teste da obediência na vida da igreja. E o ano 2020 é uma oportunidade para a igreja passar para 2021 mais madura e mais íntegra. A integridade aqui tem a ver com aquela ilustração que eu dei semana passada do ouro, que passa pelo fogo da fundição e é purificado. As impurezas do ouro, quando ele é jogado no fogo da fundição, separa o que é o metal puro da sujeira. A provação faz isso, torna a gente mais íntegro, mais puro. Só que a provação da nossa fé e a provação da fé da igreja, eu entendo que ela vai produzir, depois de 2020, 2 tipos de purificação. Depois dessa pandemia, nós teremos 2 resultados de purificação na vida da igreja. Primeiro, a igreja será purificada de coisas que ela não deveria estar fazendo. E ela vai deixar de fazer depois dessa pandemia. A igreja ela colocará de lado impurezas morais, impurezas de pensamento, impurezas no uso da língua, impurezas em qualquer esfera da sua vida. Mas a igreja também será purificada de gente que não deveria estar dentro dela. É triste ouvir isso. Mas a igreja também será purificada de gente que estava no meio dela, mas cuja fé não, quando aprovada, não é aprovada. E qual é a oportunidade que você tem, meu querido, no final de 2020? É dizer para o Senhor e ter a atitude que Tiago disse assim: Senhor, a tua palavra diz que é motivo de grande alegria eu passar por diversas, não poucas, tribulações, porque a tribulação, a provação da minha fé, ela produz perseverança. E se a perseverança, se a minha atitude de permanecer firme de pé na minha confiança e na minha obediência no Senhor for até o fim, o Senhor vai produzir maturidade e integridade. Deus está dando a você a oportunidade de você amadurecer e Deus poder usar você de uma maneira nova que traz honra e glória para o nome dele. E isso é muito alegre, isso produz muita alegria. E perceber que a gente amadurece, perceber que a gente cresceu também traz muita alegria. O ano 2020 não é um ano perdido. O ano 2020 é um ano que a gente pode tirar ainda muito proveito dele. O grande proveito é o de sermos aprovados na provação da nossa fé. E versículo 12 diz que bem-aventurado é o homem que persevera no dia da provação. Você quer ser esse homem, essa mulher, bem-aventurada e ser aprovada durante a aprovação da fé que nós estamos vivendo em 2020? Então, querido, permaneça firme na sua confiança no Senhor. Senhor, está apertado financeiramente, mas eu não vou negar minha fé no Senhor. Senhor, tem doença na minha família, mas eu não vou virar rebelde. O amor que o Senhor tem por mim, eu não duvido dele. O Senhor tem propósito com isso. Eu vou permanecer firme. Eu não vou negociar nenhuma vírgula dos teus mandamentos. A minha atitude na hora da provação é de confiança e de obediência. Isso vai produzir maturidade. Porque Deus vai dar maturidade a você. Amém, querido?
Para o mundo, o ano 2020 pode ser um ano perdido. Para alguns, um ano perdido na escola. Para outros, um ano perdido na economia. Mas para o povo de Deus é ganho. É ganho de maturidade. É ganho de integridade. É ganho de ser conformado à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo para sermos usados cada vez mais para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Amém.